Vamos então à resolução do exercício 3 da P3 de Introdução à Informática do período matutino. O problema 3 dava uma codificação já pronta e pedia para você indicar o que seria exibido na tela se esse programa fosse executado pelo computador. Ele vai ser exibido aqui, tem um printf, né? Então vai exibir alguma coisa aqui na tela e a gente queria saber o que ia ser exibido. É evidente que se esperava que você colocasse aqui a resolução passo a passo de como isso foi conseguido. Então vamos ver como é que a gente faria isso. Aqui você coloca praticamente uma tabela com aquilo que vai te ajudar a decidir o que vai colocar como resposta. Então você monta uma tabela, eu vou resolver aqui usando o Excel, ou na verdade você podia usar uma tabela que se desenha aí com caneta e lápis, enfim. É uma tabela que contém os dados aqui das variáveis para você ir marcando o conteúdo de cada uma delas, tá? Então, como resposta, deveria ser algo parecido com isso. Nós vamos agora ver um passo a passo como é que esses valores foram conseguidos. Então, a resposta é o 925, e esse 925 vai ser obtido através aqui de uma execução que a gente vai fazer a simulação do computador. Bom, para fazer isso, eu vou abrir o Excel, eu vou deixar essas coisas lado a lado para a gente acompanhar como é que a gente chegou nesse resultado. Então vamos ver aqui como é que seria isso. Bem, está aqui o Excel aberto, só para me ajudar a desenhar essa planilha. Na verdade ela já está desenhada aqui, eu só vou abrir o Excel para ver como é que a gente chegou nesses valores aqui para poder dar essa resposta. Bom, então como é que a gente faz isso? Eu coloquei aqui, como eu vou trabalhar com 3 vetores, eu coloquei aqui vetor 1, vetor 2, vetor 3, e eu preciso marcar o conteúdo de cada posição de um deles, né? Então vamos ver. O vetor 1 ele tem 4 posições, vai de 0 a 3 com esses conteúdos. Eu vou marcar aqui então os conteúdos. 2, 9, 5 e 3. E o vetor 2 é o 4, 7, 2 e 1. Ok, então aqui você já está vendo esses valores aqui, é o que já vão aparecer aqui. O vetor 3 vai ser construído ao longo desse processamento. Bom, então vamos dizer aqui, como variável eu tenho int1, está aqui, int2, que começa já com 0. Então, antes que eu esqueça, já vou marcar que o int2 começa com 0. Ok. Bem, agora aqui eu tenho um for baseado no int1, que começa com 0, e ele continua enquanto for menor que 4. Então, o int1 vai poder valer 0, 1, 2 e 3. Então, ele começa com 0. Então, eu marco aqui que o int1 começa com 0. Então, na medida que eu vou colocando aqui, você já vai vendo que essa construção vai resultando aqui nessa planilha. Bom, então vamos ver o que eu faço. O int1 é menor que 4, sim. Então eu vou dizer que o vetor 3 na posição int2, o int2 está valendo 0. O vetor 3 na posição int2 é esta posição. Ele vai ser igual ao vetor 2 na posição int, que é 0. Então ele vai ficar com o conteúdo do vetor 2 na posição 0, que é 7. Então aqui vem um 7. Desculpa, vetor 3 na posição 0. Vetor 3 na posição 0, que é o int2, fica com o conteúdo do vetor 2 da posição int1, que é 0. Então aqui é o 4. Então o vetor 3 fica com o valor de 4. E aqui na mesma linha, eu já tenho que o vetor 2 cresce 1. Então ele vai para 1. E na sequência, ainda dentro do for, geralmente eu tenho colocado esse abre na própria linha do for e esse fecha numa linha isolada. Mas aqui está dessa forma, não é uma outra maneira de você fazer.
Então, eu tenho dois comandos nessa linha, agora na linha de baixo diz que o vetor 3 na posição ind2, bom, ind2 está valendo 1. Vetor 3 na posição 1 é esta posição, ele vai ficar com o conteúdo do vetor 1 na posição 0, que é o vetor 1 na posição 0 é o 2. Então aqui fica valendo 2. E o vetor 2 soma mais 1. Então o vetor 2 vai para 2. Bom, feito isso, termina aqui, volta para o for. O ind1 vai aumentar 1, ele vai para 1. Ele estava em 0, ele vai para 1. E ele é menor que 4. Sim, ele é menor que 4. Ah, eu só esqueci, quando eu sair aqui, não, está correto, eu somei 0, somei 1, de 1 somei 2, tá certo. Quando eu voltei aqui, o ind1 vai para 1, que 1 é menor que 4, sim. Então, o vetor 3 na posição ind2, ind2 está valendo 2, então o vetor 3 na posição 2 é isso aqui. Ele vai ficar com o conteúdo do vetor 2 da posição ind1. O ind1 é 1. Vetor 2 da posição 1 é 7. Então aqui vai ficar valendo 7. E o ind2 aumenta 1. O ind2 vai para 3. E aqui entenda que o vetor 3 na posição ind2, vetor 3 é essa linha, na posição ind2, na posição 3, que é aqui, então é essa posição, vai ficar valendo que está no vetor 1, que é essa linha, na posição ind1, vetor 1 na posição 1, que é o 9. Então aqui vem o 9. E o ind2 aumenta 1. O ind2 aumenta 1, ele vai para 4. Ok. Feito isso, bate aqui, isso aqui volta aqui para o for, e o ind1 vai valer 2. Então agora como é que fica? O vetor 3 na posição 4, que é aqui, vai ficar com o conteúdo do vetor 2 na posição 2, ó, vetor 2 na posição 2, que é o 2. Fiz essa parte aqui. E agora eu vou dizer que o ind2 aumenta 1, de 4 ele vai para 5. E agora essa instrução da linha de baixo, o vetor 3 na posição 5, que é aqui, vai ficar valendo que está no vetor 1 na posição ind1. Ind1 vale 2, vetor 1 na posição 2 vale 5. Então aqui vem um 5. E o ind2 aumenta mais 1, o ind2 vai para 6. Chegando aqui, sobe, o ind1 vai aumentar 1, ele vai para 3, que é menor que 4, então vai fazer, então vai dizer que o vetor 3 na posição 6, que é aqui, vai ficar igual ao vetor 2 na posição 3. Vetor 2 na posição 3 é vetor 2 na posição 3 é o 1. Então aqui vai entrar o 1. E o ind2 aumenta, ele vai para 7. Já na linha de baixo, eu vou dizer que o vetor 3 na posição 7, então, é isso daqui, é igual ao vetor 1 na posição ind1. Vetor 1 na posição ind1, que é 3, é 3. Ok. Aí, termina, vem aqui, sobe, o ind1 vai para 4, e eu só devia fazer enquanto fosse menor que 4. Agora já não é mais menor que 4, é igual a 4, então não continua. Esse for terminou, nós vamos para o segundo for aqui. Ele é baseado agora no ind2, que começa com 3. Então vem aqui, põe o valor 3 e vai continuar enquanto for menor que 6. Então vai ser o 3, o 4 e o 5. E ele aumenta de 1 em 1. Então o que vai fazer em cada repetição? Eu vou mostrar o vetor 3 da posição ind2. Então eu vou mostrar quem que é o vetor 3. É esse, posição ind2 é 3. Então eu vou mostrar o 9, aqui tem mais um espaço, então eu vou mostrar um 9 e um espaço. Esse espaço é importante porque eu vou mostrar outras coisas e eu não estou mudando de linha, vai ficar grudado tudo na mesma linha. Quando terminou aqui, volta para o for, o ind2 vai aumentar 1, ele vai para 4, ele podia ir
enquanto for menor que 6. 4 é menor que 6, então ele vai fazer. O que vai fazer? Vai mostrar o vetor 3, o que está no vetor 3 na posição 4. Vetor 3 na posição 4 tem o 2. Já tinha mostrado o 2 e na mesma linha, não estou mudando de linha, então eu vou mostrar o 2. E agora o IND2 terminado aqui, volta o IND2 vai para 5. 5 é menor do que 6, então eu vou fazer o quê? Vou mostrar o vetor 3, o que está no vetor 3 na posição 5. Vetor 3, posição 5 é um 5. Já tinha mostrado o 9 e o 2 em um espaço, agora eu mostro o 5. Venho para cá, terminou, o IND2 vai para 6 e devia continuar enquanto fosse menor que 6. Agora já não é menor porque ele é igual. Então, o que foi mostrado foi 925. Então, essa é a resposta. 925. É um exercício para prestar bastante atenção. É muito fácil a gente se atrapalhar no meio do caminho e pular alguma etapa, mas é necessário você saber como o programa vai se portar, porque às vezes faz o que você não imaginou que era para fazer, você pode tentar descobrir onde você errou. Então tá aí, a resposta desse exercício é um 9, 2, 5, e aqui tem o passo a passo. Evidente que não bastava você simplesmente colocar a resposta. A resposta tinha que ter surgido de alguma coisa, tá? Só a resposta aqui não seria considerado correto, porque pedia o passo a passo da resolução. Passo a passo é qualquer coisa parecida com isso. Se você desenhar uma tabela um pouco diferente, não importa. Mas só uma maneira que demonstra que você chegou lá executando, simulando o computador. Ok, então isso encerra aí a resolução dessa questão 3 da P3 de Introdução à Informática, período matutino.